Alô, galera! A Comissão de Arbitragem da CBF analisou nesta sexta-feira o lance do pênalti marcado em favor do Coritiba, né, na vitória do Santos por 2-1 na Vila Belmiro nesta quinta-feira. Esse lance causou muita revolta, foi um lance que resultou no gol de empate do Coritiba logo após a abertura do placar pelo Santos. Após o jogo, mesmo com a vitória santista por 2-1, o executivo de futebol do Santos, Alexandre Galo, ficou revoltado e disse que não vai aceitar esse tipo de situação, dando a entender que a diretoria do Santos está preocupada com a atuação dos árbitros nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre isso, eu vou mostrar imagens aqui, vou mostrar a análise do VAR e a gente tem muita coisa para falar sobre esse lance, tá certo? E vamos mostrar também o depoimento do Alexandre Galo. Então fique ligado, depois da vinheta a gente conversa com muitos detalhes sobre tudo isso. Gente, tudo indica que o árbitro carioca, olha só, hein, num jogo que envolvia diretamente os interesses de um grande clube do Rio de Janeiro, a CBF, já começa errando por aí, né? Escala um árbitro carioca para essa partida entre Santos e Coritiba, pois é. E parece que a situação do árbitro carioca, Wagner Nascimento Magalhães, o cara é meu xará ainda, né? Wagner Nascimento Magalhães, parece que a situação dele não vai ficar nada boa, parece que ele deve pegar aí uma geladeira nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque pela análise da Comissão de Arbitragem da CBF, sim, ele errou, e foi um erro crasso, hein, gente? Eu vou comentar aqui, mostrando para vocês as imagens cedidas pela CBF, na análise que fez sobre o lance, eu vou mostrar algo que ninguém falou até agora. E que fica claro, deixa claro que foi um erro crasso, né? Um erro que tentou, né, que a comissão de arbitragem tentou fazer com que o árbitro Wagner Magalhães evitasse. Ele foi alertado, né? Ele é chamado para analisar o lance no VAR e a todo momento ele é alertado de que estava cometendo um equívoco. Mesmo assim, ele insistiu na sua decisão, porque ele marca o pênalti durante o lance, ele marca o pênalti, depois o VAR o chama para avaliar o lance, explica por que o VAR não considera aquela jogada como pênalti, né? Num lance do atacante do Coritiba com o lateral Dodô. E mesmo assim, mesmo com a explicação do pessoal do VAR, o árbitro insiste e decide por manter a sua decisão de campo. Quem faz a locução do vídeo fala em movimento justificado, certo? Movimento justificado, ou seja, deixa claro que o movimento que o Dodô fez não é um movimento de uma ação de bloqueio, é um movimento natural, né? Ele está ali na disputa de bola com o atacante Slimani, do Coritiba, a bola passa por ele, a bola que é lançada na área passa por ele, ela é dominada com o pé esquerdo do Slimani e bate no braço do Dodô, mas por trás, né? Ela vem em direção às costas do Dodô e bate no braço dele por trás, ou seja, ele nem sabe onde está a bola. Agora, o que eu quero dizer para vocês, que para mim deixa claro, sem restar nenhum tipo de dúvida, de que esse lance é completamente legal, de que foi um erro crasso do senhor Wagner Magalhães. Olha o movimento do braço do Slimani. É exatamente igual ao movimento do Dodô. O Slimani estava ali com alguma ação, né, com intenção de realizar alguma ação de bloqueio? Claro que não. Ele está na área do Santos, né? Ou seja, o movimento é natural. Tanto o movimento do Slimani quanto o movimento do Dodô são movimentos naturais de quem está ali disputando uma bola, certo? Então, olha, isso para mim não, sabe, encerra a discussão. E foi a mesma interpretação
do pessoal que estava lá no VAR, na Vila Belmiro, né? A mesma interpretação do árbitro de vídeo, o Carlos Eduardo Braga. Ele e seus assistentes insistem durante a análise do VAR, né, durante a revisão do lance pelo Wagner Magalhães, que dá o pênalti, né, durante o jogo e é chamado para analisar pelo VAR, né? E durante toda a conversa entre eles, eu vou mostrar aqui para vocês, eles tentam mostrar para o Wagner que se tratava de um lance normal, que não havia ali nenhum movimento antinatural. A análise do VAR, feita pela comissão de arbitragem, já dá o veredito aí, né? Categoricamente. Foi uma decisão equivocada, a palavra utilizada aí por quem fez a locução desse vídeo. Eu acho que cabe aí realmente uma punição ao árbitro Wagner Magalhães, uma punição muito dura, porque ele é advertido. Esse erro poderia e deveria ser evitado. Ele foi alertado por várias pessoas. A gente vai ver aqui que o pessoal do VAR tenta insistentemente mostrar para ele que a bola, por exemplo, quem fala aí, eu acho que é o Caio Max Vieira, que é um dos assistentes, tem também o Carlos Eduardo Braga, que é o árbitro que estava comandando ali o VAR. Ele fala claramente, a bola pega no pé, né, do Slimani e bate no braço por trás, né, do Dodô. Ou seja, e o movimento do Dodô é uma ação natural, é um movimento natural. E isso, né, pela regra, não é de maneira nenhuma um lance faltoso. Em nenhum momento ele dá sinais de que está indeciso. Mesmo vendo o lance, né, na cara dele, mesmo ouvindo de 3 pessoas que estão lá na cabine uma posição contrária, né? Estavam lá na cabine o árbitro principal de vídeo, o Carlos Eduardo Braga, Andréia Marcelino, né? E o Caio Max Vieira. Essas 3 pessoas estão lá, tentando mostrar para ele que se tratava de um erro, de um equívoco, e ele insiste, né? Parece que ele está determinado a marcar o pênalti e que nada, né, vai fazê-lo mudar de ideia. É impressionante, isso me deixou muito impressionado e preocupado, porque a gente passa a duvidar da idoneidade do árbitro. Porque se ele está vendo, ou ele é muito fraco, ou se trata de um árbitro muito, muito fraco, e a gente sabe do histórico dele, realmente é um árbitro, né, de qualidade duvidosa, mas ali, vendo as imagens e revendo, e com 3 pessoas mostrando para ele que se tratava de um erro, ele insistir, aí me parece demais. Aí parece, né, que ele está ali com outras intenções. Não é possível, a gente passa a duvidar das coisas, porque é impressionante a convicção dele, apesar de tudo mostrar contra, né, apesar de tudo mostrar que a avaliação dele foi errada, ele se mantém firme e parece, né, convicto a todo momento em marcar o pênalti. A assistente pergunta para ele, não, é natural para essa disputa, ele está de costas e nem olha quando a bola bate. Gente, olha o que é dito para ele, não, é natural para essa disputa, ele está de costas e nem olha quando a bola bate. E mesmo assim, ele mantém a sua decisão. Ele repete, não, pegou no braço dele, com certeza. Gente, não se trata de pegar ou não no braço. A regra determina o que é falta e o que não é falta quando a bola bate no braço. O fato de bater no braço não significa, não representa uma infração. Está lá na regra 12, a interpretação. E nesse caso, ficou claro que não se trata de um lance de infração. É um movimento natural, a bola vem de trás, bate, né, vem pelas costas do Dodô e bate no braço dele sem que ele tivesse ideia de onde a bola estivesse. E o movimento natural dele é exatamente igual ao movimento do Slimani que disputa a bola com ele. Para mim isso, né, é o checkmate, elimina qualquer dúvida ali. E mesmo assim ele marcou o pênalti. O chefe lá da equipe do VAR, que esteve trabalhando na Vila Belmiro, já recomenda, né, que ele mude a decisão e já dá ali a explicação para ele. Ele vai ver, e como a gente sabe,
ele mantém a sua decisão. É impressionante, a gente passa, como eu já disse aqui, a duvidar da idoneidade de um árbitro desse. Ou o cara tem má intenção, ou ele é fraquíssimo. Eu não sei o que é ali, não sei como definir a atuação desse senhor Wagner Magalhães, né? Não dá para definir, porque é impressionante. Ou ele é muito ruim, ou ele está ali claramente mal intencionado. Chega, não tem mais o que dizer, né? A própria comissão de arbitragem já deu o seu veredito desde o começo, né? Esse árbitro deve ser afastado, deve ficar aí de molho por um bom tempo, deve voltar aí para uma reciclagem, alguma coisa tem que ser feita, né? O que não dá é para que árbitros como esse apitem jogos importantíssimos que vão definir o futuro das equipes, dos clubes. Esse gol do Coritiba, né? O Santos não jogou bem, vamos falar aqui a verdade. O Santos não jogou bem, o Santos estava nervoso, o Santos está passando por um momento delicadíssimo, mas não pode ser atrapalhado. É imprescindível que os árbitros se preparem da melhor maneira possível para não interferirem no resultado de um jogo. Porque o resultado de um jogo como esse, gente, né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, em se tratando de luta contra rebaixamento, ele pode ser decisivo para a vida de um clube, para a história de um clube. Então não é justo que um clube seja rebaixado, condenado ao rebaixamento, por erros desse nível aí. Se o Santos não faz o segundo gol no segundo tempo, e olha que o Santos sofreu, hein? Sofreu porque não está num bom momento, está nervoso, vinha de uma goleada humilhante de 7-1 contra o Internacional, sabia da obrigação de vencer o jogo, jogador não é máquina, jogador é ser humano, eles sentem também a pressão, tudo fica mais difícil. E aí, se comete um erro desse, se o Santos não vence o jogo, se o Santos não faz o gol da vitória no segundo tempo, se aquele gol do Marcos Leonardo não sai, e teve também o gol anulado, né? Mas esse aí não dá para colocar na conta do árbitro, não dá para colocar na conta do Wagner Magalhães, porque é uma decisão do VAR. Lance de impedimento não é interpretação, é o VAR que decide, o que eu acho correto. Embora a gente eu vi esse lance aí várias vezes hoje, né? E não consegui me convencer de que o Marcos Leonardo estava adiantado, né? Foi uma diferença milimétrica com o ombro, né? O ombro dele, de acordo com a marcação do VAR, o ombro dele está mais adiantado do que o último jogador da defesa do Coritiba. Mas enfim, né? Vamos falar, o assunto aqui é esse lance do pênalti, que para mim é um assunto, foi uma decisão absurda desse juiz, que não pode acontecer de forma nenhuma, gente, não pode acontecer na competição, numa competição de elite como o Campeonato Brasileiro da Série A, e muito menos numa reta final de campeonato que pode decidir aí o futuro de um clube, como eu já disse aqui. Dá para entender, é justificável a reação do Alexandre Galo, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Dá para entender perfeitamente a reação do Galo, que depois da partida, mesmo com a vitória do Santos, eu acho isso legal, né? Ir lá mostrar a sua indignação, a sua preocupação, mesmo com o resultado positivo. Porque numa próxima vez, esse erro, né, pode resultar num empate, numa derrota do Santos. Então, eu achei importante aí a postura do Galo. Vamos ouvir aqui o que ele disse? Fala, pessoal. Boa noite a todos aí. Tá ligado, né, mano? Tá ligado. Só queria dar um alô para vocês, porque o Santos não consegue entender o que aconteceu em relação ao pênalti que foi dado pelo VAR, uma bola que estava saindo da área, no retorno nas costas do atleta, o atleta com a mão para trás. O Santos não aceita esse tipo de lance e não aceitará. Faremos uma representação pela CBF, temos o maior respeito, tivemos lá, foram muito bem recebidos. Em relação ao pênalti, nos frustrou bastante. E também essa linha que foi traçada em cima do Marcos Leonardo no gol que foi anulado.
Então eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o Santos não aceitará esse tipo de situação e vai se colocar em detrimento ao que aconteceu hoje. Não aceitamos nesse momento da competição um erro crasso como foi esse pênalti dado, mesmo com a presença do VAR, que nós respeitamos bastante, seguiremos respeitando, mas vamos representar. Essa é a minha fala para vocês hoje, ok? Boa noite a todos aí. Tirar da tela aqui. Totalmente justificável. O Santos poderia aí sofrer um prejuízo enorme, né? Porque uma coisa, gente, é o time jogar bem ou jogar mal, né? Mas ele tem que perder, empatar ou ganhar de acordo com as regras. O Santos fez o suficiente para vencer esse jogo. Tanto que venceu, né? Mas poderia não ter saído o segundo gol. E o Santos seria prejudicado por um erro crasso, como bem disse ali o Galo, né? Que ficou ali, visivelmente, vocês viram, irritado, revoltado, bateu na mesa. Eu acho isso importante. É importante, sim. E vale. Vale para mostrar que o clube está atento. Vale para mostrar que o clube tem direção, né? Não vai mudar a história do jogo, não vai, esse pênalti não vai voltar atrás, o gol do Coritiba já foi validado, ninguém vai voltar atrás, né? Mesmo que o Santos não tivesse marcado o segundo gol e que a partida tivesse terminado empatada, nada mudaria, mas muda para frente. A pressão que se faz agora pode resultar numa melhor, né, reflexão da comissão de arbitragem ao escalar um árbitro por uma partida ou por outra, né? Os árbitros vão ir aos jogos do Santos cientes de que o Santos está atento a esse tipo de erro. Então é importante a manifestação do Galo. Não foi uma manifestação com o objetivo de falar para a galera, até porque o Santos venceu o jogo, mas foi uma manifestação pensando lá na frente, mostrando que o Santos está atento e que os árbitros venham a Vila Belmiro ou venham apitar jogos do Santos cientes de que tem alguém ali olhando e preocupado com esse tipo de erro. E isso tem que valer para todas as equipes, para todos os jogos. Os jogos eles devem ser decididos pela produção das duas equipes em campo. E, é claro, a gente sabe que os erros acontecem, mesmo com o VAR, né? Eles continuam acontecendo, mas a gente tem que fazer o máximo possível para diminuir esse percentual de erro. Agora, para finalizar esse vídeo, gente, eu quero dar uma opinião aqui. Eu tenho dito isso já há algum tempo, desde a criação do VAR, que já tem alguns anos, eu tenho dito isso. Se o futebol optou pelo uso da tecnologia para diminuir erros, o que eu acho ótimo, eu sempre defendi isso, mas que faça da maneira certa. Na minha opinião, e eu não estou dizendo isso agora, hein? Eu digo isso desde a criação do VAR, lá atrás. Na minha opinião, a decisão final, num lance como esse, a decisão final, ela deve ser do VAR e não do árbitro de campo. Ah, mas o árbitro de campo é a autoridade máxima. Mas por que tem que ser? Por que tem que ser? O importante é que o jogo seja arbitrado da melhor maneira possível. Por que o árbitro que apita o jogo tem que ser a grande autoridade? Num lance como esse, na minha opinião, como é que deveria acontecer? Vamos lá. O Wagner Magalhães deu o pênalti. Viu lá o lance, achou que o movimento da mão do Dodô não foi natural, que ele fez ação de bloqueio e deu o pênalti. Imediatamente, o lance está sendo avaliado pela equipe do VAR, certo? Como aconteceu nesta quinta-feira na Vila Belmiro. Só que em vez de chamar o árbitro para rever o lance, como deveria acontecer, na minha opinião? O pessoal do VAR, que está lá, tem um árbitro, né, que nesse caso foi o Carlos Eduardo Braga, comandando lá a equipe do VAR, e tem assistentes. Se eles lá, com as imagens, com vários ângulos, chegaram à conclusão, e eles são árbitros, hein, gente? Eles são árbitros. Tanto quanto o Wagner. Devem ser melhor que ele, até que não é difícil. Mas enfim.
Se eles chegaram à conclusão lá, né, com base em várias imagens, em vários ângulos, de que aquele lance não foi pênalti, de que o árbitro se equivocou, eles não têm que chamar o árbitro para rever o lance. A decisão, a maneira que isso deveria acontecer é a seguinte: ô meu amigo, vimos aqui, analisamos e você está errado. Você errou. Esse lance não é de pênalti. E ponto final. Ponto final. É isso que tinha que acontecer. Deveria prevalecer a decisão de quem está lá. Vendo, revendo o lance, são mais pessoas opinando. Se as regras de utilização do VAR fossem essas, nada disso teria acontecido. O Wagner, o árbitro do campo, teria calado a boca. Tudo bem, se a decisão é essa, porque se a equipe do VAR tivesse, né, a autonomia, a autoridade para tomar esse tipo de decisão, não ia ter árbitro tendo que ir a monitor, pressionado por jogador, ficando lá, vendo, revendo um lance que já foi visto lá por vários árbitros como ele, né, com toda a tecnologia ao dispor deles. Não ia ter nenhuma confusão, o jogo não ia ficar, não iria ser interrompido por tanto tempo, seria uma decisão rápida. Olha, avaliamos aqui e esse lance que você deu, esse pênalti que você marcou, não deve ser marcado, cancele, ponto final. E ponto final. É assim que, na minha opinião, deveria acontecer. Se é para usar a tecnologia, então dê poder à tecnologia. Dê poder a quem está utilizando a tecnologia. Porque o que vale mais? O olhar de uma pessoa num lance ao vivo dentro de campo, ou o olhar de 3, 4 pessoas, né, com base em imagens de todos os ângulos, vendo e revendo o lance? O que vale mais? Quem está mais suscetível ao erro? O árbitro, que apitou na hora o lance ali, de um ângulo muitas vezes desfavorável, ou uma equipe inteira, né, que tem ali a seu serviço, ao seu dispor, câmeras de todos os tipos para ver e rever? É óbvio que a possibilidade de erro é maior quando a decisão é só do árbitro, mesmo que ele vá para o monitor. Enfim, gente, é isso que eu queria falar para vocês. O importante é que o Santos venceu 2-1, ganhou do Coritiba, não precisou, né, não dependeu desse acerto que não houve nessa decisão na marcação do pênalti, convertido pelo Coritiba. O Santos conseguiu o segundo gol, venceu a partida e agora tem 2 jogos duríssimos aí pela frente. Vamos torcer para que contra o Corinthians e que contra o Flamengo, né? E que em todos os jogos do Campeonato Brasileiro as decisões, o resultado do campo aconteça de acordo, né, com o potencial e com a capacidade de cada equipe e não em consequência de um erro de arbitragem. Tá certo, gente? Deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e se não estiver inscrito no canal, inscreva-se rumo aos 20 mil. Tá bom? Um grande abraço a todos, valeu e até mais.